Boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos. As pessoas que estão pela primeira vez, Juliana e Paola, sejam bem-vindas. Sandrine, é isso? É? Seja bem-vinda. Adriana e Maria, sejam bem-vindas. Rodrigo e Suelen, sejam bem-vindos. Raíssa e Ana Júlia, sejam bem-vindas. Wesley e Felipe, sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje vocês vão perceber que a gente vai homenagear um orixá que a gente chama de Ossain, que não é Oxóssi, mas que em muitas vertentes se confundem com a energia de Oxóssi, apesar de ser bastante parecida. Ossain é o orixá, ou seja, o orixá não tem corpo, tá bom? Não é um ser humano que mora em alguma dimensão. É um campo de força, é uma energia, é um mistério da criação, tá? Que o planeta Terra recebeu como âncora de caminho para as nossas manifestações espirituais. Então nós devemos entender que Ossain é toda uma comunidade espiritual de espíritos de luz preparados para cuidar desse aspecto que é a natureza, a flora em si, a clorofila, o verde. Então, Ossain é o responsável para fazer a alquimia nas plantas, no plano espiritual, juntamente com mais uma grande comunidade de outros espíritos de orbes elevadíssimos, para nos ajudar com as nossas dores, com as nossas lamentações, seja de ordem física ou espiritual. É desse orbe celestial que vem o equilíbrio do oxigênio emanado pela natureza. É onde vêm as novas descobertas da ciência, para que nós, seres humanos, possamos usufruir dessas benécias celestiais, porque ainda temos essa necessidade. Então, essa energia de Ossain está presente a partir da nossa respiração, onde a gente envolve aí o oxigênio, que só é possível pelo verde, pela natureza viva. E é através da energia de Ossain que as entidades manipulam as ervas para o nosso alívio. Essas ervas são essas ervas que estão aqui no terreiro também, mas toda a natureza ela já é preparada para nos assistir segundo as nossas necessidades e os nossos sofrimentos. Lembrando vocês que todas as enfermidades de ordem física, elas têm origem no nosso campo emocional. E o que é o nosso campo emocional? O nosso campo emocional é a linguagem do nosso espírito, incluindo aí as suas obsessões e também as suas necessidades de aprendizado. E no meio dessa alquimia, passamos pelas nossas provações, pelas nossas necessidades de aprender através delas.
quanto mais evoluído ficarmos, mais saudáveis das emoções nós somos. Por isso que eu digo que a linguagem do espírito é a linguagem das nossas emoções. Podemos detectar o quanto estamos doentes, independente de físico, através das nossas emoções. Em muitos casos, essas enfermidades emocionais ou espirituais vão descer vazar o duplo etéreo, que é o nosso filtro, o nosso corpo sutil, logo numa dimensão à frente da física. Então, digamos que ele é o nosso corpo espiritual e serve como um filtro, tentando o tempo todo não deixar descer para o nosso corpo essas enfermidades que estão alojadas nos outros corpos, que seriam os corpos espirituais, aonde a linguagem dessas enfermidades são vistas pelas nossas emoções. As pessoas mais evoluídas, elas raramente têm problemas emocionais. A gente olha essas pessoas e tem a sensação que essas pessoas conseguem lidar com tudo sem se abalar. A gente costuma falar que elas têm uma fé inabalável, as pessoas de fé. A gente olha e tem a sensação que essas pessoas têm algo de especial. Normalmente essas pessoas vivem sorrindo, transmitem paz. Elas não estão isentas das provas, mas a impressão que a gente tem é que o sofrimento para elas tem um peso diferente. Na verdade, não é peso diferente, é as emoções saudáveis. É como elas se posicionam diante dos aprendizados da vida e da necessidade de entender, seja a dor que for. Então, lembrando vocês, a linguagem do nosso espírito são as nossas emoções. A partir do momento que eu consigo fazer as curas emocionais, tudo que vem depois é reflexo. Se eu me curar emocionalmente, certamente eu vou me curar fisicamente. Esse é o tal milagre que acontece, digamos assim, com muitas pessoas que se curam de enfermidades consideradas incuráveis. O princípio dessa cura foi lá. Algo aconteceu que essas pessoas se curaram das emoções. E aí todo o demais é reflexo. Tudo que está aqui fora vai ser sempre reflexo do que está aqui dentro. Então, as emoções doentes, os sentimentos doentes, mágoa, tristeza, rancor, raiva, vários outros complexos de inferioridade, insegurança,
vai refletir em 100% na minha vida aqui fora. Aqui fora vai apenas ser um reflexo de como está aqui dentro. Então, se vocês querem um milagre na vida de vocês, se vocês querem, seja de que ordem for, se vocês precisam resolver alguma situação urgente, seja física, mental ou espiritual, ou de qualquer outra ordem, mas que está aí dentro dessas classes, familiar, profissional, relacionamentos. Se vocês querem resolver, está aqui a chave. Comecem a resolver, comecem a provocar os milagres, curando-se emocionalmente. E lembre-se de uma coisa: toda vez que eu não saio do controle das coisas que eu não posso controlar, eu insisto em ficar no controle de situações que não estão no meu controle. Eu cultivo enfermidade, eu cultivo problemas. Saiam do controle daquilo que não depende de vocês. Soltem essa ideia de que depende de mim. Soltem a culpa, libera-se, seja lá o que for, entrega, claro que sempre fazendo o seu melhor dentro de espectador. O que pode ser feito sempre deve ser feito. Mas tentar deter o controle da situação prende e bloqueia qualquer milagre. E fazendo esse exercício já está trabalhando a cura das emoções. Já está no caminho da plenitude. Então reflitam a respeito de toda enfermidade, considerando o seu comportamento, a sua atitude e tudo que envolve essa problemática. E é pela cura das emoções que todo o resto, mas todo o resto, mãe Érica, todo o resto profissional, tudo demais, relacionamentos, todo o resto, sem exceção, refletirá um efeito positivo e curador. E é nesse aspecto que eu saí e toda essa comunidade espiritual trabalha. Porque todo tratamento advindo da natureza, que seja ele qual for, ele vai agir primeiramente sobre as emoções. E, consequentemente, vai trazer o alívio físico, seja
qual for a enfermidade. Ele vai impulsionar as emoções de forma positiva, usando aí as propriedades dessa alquimia espiritual para nos ajudar. Num passado bem distante, não havia nenhum remédio em alopatia. Se bem que todos os medicamentos nasceram, foram criados, foram desenvolvidos a partir de uma propriedade natural. De um sal que, por mais química que exista nele, o princípio tem que ser vindo da natureza. O que também foi nos dado para que possamos, a ciência em si, para que possamos também aproveitar em prol da nossa saúde, em prol do nosso equilíbrio. Mas aí também existe todo um exagero que aí piora mais. Mas, num passado muito distante, não existia, só existia o poder curador das plantas. Porém, não tinha também nenhuma enfermidade que não pudesse ser curada pelas plantas. Ou seja, a partir do momento que eu não conheço, eu não tenho a menor ideia de uma medicação criada em laboratório terrestre, nem sei que isso existe. A cura é as plantas. Então, as curas eram feitas pelas plantas mesmo. Eu não tinha nenhum olhar para a ciência, para o desenvolvimento de uma medicação. Em Atlântida não existia nem enfermidade. Se aqui alguém acredita. Mas, com o passar do tempo, as nossas emoções ficaram tão doentes, que a gente perdeu o olhar da natureza para focar em desenvolver algo através de qualquer mistura ali, claro, com propriedade do conhecimento, mas e não damos conta de tantos remédios que precisam ser desenvolvidos. Porque as minhas emoções ficou tão doente que eu só posso crer na minha cura física ou emocional pelos remédios, pelas drogas manipuladas em laboratório. Quanto mais eu olhar para esses recursos, e se tiver um novo remédio, eu preciso ir no médico para trocar o meu remédio, esse remédio não faz mais efeito. Então, meu foco mental é sobre isso. E aí, então, eu fico dependente das drogas, acreditando que eu posso
viver melhor, ser curado e tudo mais. É claro, volto a dizer, existem situações, existem momentos da nossa vida em que eles são necessários e importantes e devem ser utilizados, porque o ponto que eu estou precisa. A ciência também é uma dádiva para o planeta Terra. Mas o que a gente não pode concentrar é que os remédios vão fazer tudo por mim. Eles serão paliativos o tempo todo. Vão me ajudar. E são grandes aliados na nossa vida. Mas eu não posso, em momento nenhum, me esquecer que se eu quero uma cura efetiva, seja do que for, principalmente os grandes problemas emocionais que já evoluíram para uma depressão, uma síndrome do pânico, ou para processos mais complexos ainda, que precisam fazer uso dos remédios, das drogas. Esses remédios é necessário, mas todos os problemas estão na nossa emoção. Se eu não curá-las, eu só vou ter paliativos e uma sobrecarga de toxina que vai contaminar o meu sangue, sem que haja uma efetiva cura. Então, todo esse processo de descoberta, de criação, até mesmo pela ciência, nós atribuímos a essa energia, a esse sítio, a esse campo dos orbes mais elevados de Ossain. Então hoje eu quis só, abordando esse assunto, falar um pouquinho a respeito da origem das nossas enfermidades. Eu não estou dizendo aqui que não devemos nos medicar através dos médicos da Terra. Claro que sim. Mas consciente de que toda e qualquer doença, as minhas emoções precisam ser tratadas. Precisam ser curadas. Desejo a todos uma boa tarde e que todos levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.